Acho que dentro de duração do trabalho, o artigo 62 sempre foi um artigo importante e agora mais ainda, né? Ele está bem aí sendo falado, comentado. Vamos lembrar que o artigo 62 da CLT é aquele que vem trazendo quem são os excluídos do capítulo da duração. Então, todo esse assunto que a gente sempre fala, é bom lembrar, né? Duração do trabalho envolve jornada de trabalho, horas extraordinárias, banco de horas, intervalos, trabalho noturno, tudo que está ligado ao capítulo da duração do trabalho, esse artigo 62 está incluído dentro do capítulo, né? E ele diz assim, quem estiver aqui nesse artigo está excluído do capítulo da duração. E são três incisos, né? Então, a gente tem o inciso 1, que diz que está excluído do capítulo da duração aqueles que são externos, mas não basta ser externo, o próprio inciso 1 diz, aqueles externos que não têm controle da jornada, ou seja, aquele externo que não há fiscalização, não tem controle da jornada de trabalho dele. Então, se ele trabalha externamente, não há como o empregador controlar a jornada, ele está fora do capítulo. Agora, a gente sempre explica, né, Ana? Isso é bem importante, para ficar atento em provas, né? Tanto faz se você está estudando para a primeira fase, segunda fase, se vem numa questão, se vem dentro da peça processual, se ele é externo e narrar que há forma de controle por parte do empregador, se o empregador tem como fiscalizar, tem como controlar a jornada, então ele fica dentro do capítulo da duração. Os externos que estão excluídos são aqueles nos quais é incompatível a fixação de um horário de trabalho e, consequentemente, a fiscalização da jornada. Então, esse é o externo do inciso 1. Ana, quer falar alguma coisa? Eu acho que a gente pode ir nos incisos e vai fazendo aqui nosso papo, né? Eu até quero frisar esse aspecto que você falou, né? O artigo no caput, ele é bem claro em dizer que os trabalhadores que estão retratados nele estão excluídos das regras do capítulo inteiro. E o capítulo começa lá no artigo 57 e vai terminar lá no 75 da CLT. E daí, se a gente fizer mesmo esse passeio, como você falou, essas pessoas, como elas não têm controle nenhum da jornada, não porque o empregador não quer controlar, porque ele não tem como, dadas as condições das atividades. Então, o normal é ter jornada controlada, né? O fora do normal é não ter jornada controlada. Então, isso que é importante também. Porque nesse caso, se vier uma peça processual ou uma questão cobrando raciocínio de ônus da prova, o ônus da prova aqui é do empregador. É o empregador que tem que comprovar que esse trabalhador não tem direito à hora extra porque ele não tinha sua jornada controlada, não porque o empregador foi desleixado e não controlou, porque realmente ele se insere nessas hipóteses de incompatibilidade, de impossibilidade por algum motivo do controle da jornada. E como você bem disse, o inciso 1 fala do externo, não é só aquele cara que trabalha fora das dependências da empresa, atendendo o cliente, ou atendendo, né, demandas na rua. Não. É aquele trabalhador que o empregador não tem como controlar a jornada de trabalho dele, porque é incompatível, né? E assim, claro que quando a gente pensa em controle de jornada, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é cartão-ponto. Mas não é só cartão-ponto aqui, né? Porque aqui, se a questão disser que o empregador dava roteiro, que fazia cobrança de quantas pessoas atendidas, enfim. Eu até acho difícil a prova vir nesse nível, porque quando já caiu o trabalhador externo, ele caiu como tese de contestação, e a própria questão dizia que o trabalhador era externo sem controle de jornada. Então, isso já me fazia lembrar, né, que ele está dentro, então, para a prova do artigo 62, inciso 1 aí da CLT, e daí não tem direito a hora extra nenhuma e não tem direito a adicional noturno também, né, amiga? Porque o artigo que fala do adicional noturno está dentro desse capítulo, que o artigo está dizendo que ele está fora das regras do capítulo, né? Verdade, por isso que no início da fala eu falei de várias situações que ele acaba estando excluído. Não só ele do inciso 1, mas os outros também.